Bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai direto para o soco no estômago. Vamos colocar duas forças monstruosas na mesma arena. De um lado, a culpa esmagadora da Europa medieval, forjada a fogo, enxofre e medo crônico. Do outro, a marreta implacável e selvagem do modernismo tropical brasileiro. Sem anestesia, sem rodeios. Uma colisão brutal entre a submissão total da carne e a explosão de tudo que chamamos de civilizado. Vamos mergulhar nessa ferida agora mesmo. Olha bem para essa tela. Só me interessa o que não é meu. É uma premissa assustadora, né? Uma declaração visceral arrancada do Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade. Isso aqui não é um convite para um chazinho com a cultura dominante. É uma promessa de canibalismo. A ideia não é debater polidamente. É abrir a boca, mastigar a moralidade europeia e digerir o poder dela. Um golpe direto para estilhaçar o conforto burguês. E aí a gente bate de frente com uma reflexão incômoda. Essa tal de moralidade ocidental, a culpa, o conceito de pecado, será que isso tudo é real ou não passa de uma alucinação sádica, uma jaula artificial construída com o único propósito de castrar nossos desejos mais primitivos? Fica aí a provocação. É exatamente nesse ponto de ruptura que esses dois mundos vão colidir. Parte 1. Uma máquina para punir a carne. Bom, para entender a fome do modernismo brasileiro, a gente precisa olhar para a jaula que ele tentou destruir. Analisando friamente, os 9 círculos do inferno formam um verdadeiro parque de diversões do sadismo arquitetônico. É um sistema frio, mecânico, projetado para moer a transgressão humana e trancafiar a alma pela eternidade. A carne aqui é destroçada com uma precisão matemática. Não tem conversa, não tem recurso. É punição pura. Parte 2. A arquitetura sádica do inferno. A geometria divina da dor é absurda de tão cruel. Cada castigo é um espelho exato da própria culpa europeia. É literal. Almas são arremessadas em furacões escuros porque se renderam à luxúria. Gente forçada a engolir lama sobre uma chuva podre e congelante só porque cometeu o pecado da gula. Corpos torrando em túmulos abertos ou se estraçalhando num pântano de lama fervente. O que choca não é só a violência bizarra da coisa toda, é a permanência absoluta. O corpo vira, para todo sempre, um mero instrumento de dor. Só para a gente ter uma dimensão, olha o terceiro círculo, a ala reservada ao excesso. Ironicamente, a fome insaciável da carne é alimentada por uma dieta eterna de podridão gelada. Tudo isso sob as garras da besta mitológica, o Cérbero. O desejo natural de consumir, tratado como uma doença nojenta que exige a destruição do corpo. Um luxo macabro, né? O cara só queria um bom banquete e acaba virando o prato principal da eternidade. Descendo mais um pouco, no quinto círculo, temos o pântano, onde os irados se afogam e se rasgam com os dentes. Isso funciona como o símbolo perfeito de uma civilização doente de repressão. É uma cultura que te obriga a engolir seus instintos e sua raiva, só para depois enterrar tudo isso num sofrimento sufocante. A mensagem de Dante não deixa saída. Ou a gente obedece à ordem, ou a nossa própria natureza vai nos engolir vivos. Parte 3. O banquete do antropófago. Agora, e se a resposta a toda essa ameaça moralista for simplesmente, beleza, então vamos devorar? Dando um cavalo de pau violento e saindo dessa jaula europeia, a gente cai na antropofagia. E não, isso não é só um movimentozinho artístico de vanguarda. É uma digestão intelectual ultraviolenta. A tática é absorver o opressor, triturar o moralismo dele e virar a mesa. Como? Usando os próprios tabus europeus, o excesso, a obscenidade, o erótico, como verdadeiras armas para estilhaçar o decoro e explodir a ordem burguesa. Parte 4. Serafim, o devorador de pecados. Para dar corpo a essa fúria digestiva, as nossas fontes trazem para o ringue o livro Serafim Ponte Grande. O protagonista é o motor absoluto de um consumo transgressor, que não pede desculpas e não sente um pingo de culpa. E olha o que é fascinante quando a gente traça paralelos entre essas duas obras tão radicalmente diferentes. É a subversão total da matéria-prima. Serafim pega exatamente os elementos que assombram o inferno de Dante e monta um banquete. Ele age como um autêntico antropófago urbano. O que o mundo medieval chama os berros de danação, ou seja, a luxúria indomável, a heresia, os prazeres da carne, o Serafim converte, rindo, em um banquete caótico. O pecado deixa de ser o crime, ele vira o prato principal. A espinha dorsal que conecta esses dois mundos, o ponto exato onde as duas obras se encontram, é a fixação obsessiva e quase doentia pelo corpo e pelo excesso.
A diferença brutal é para onde cada força aponta. De um lado, a máquina de esmagar. Dante usa o grotesco como ferramenta de tortura, para amordaçar nossos instintos debaixo de dor. Do outro lado, a máquina de devorar. Oswald de Andrade pega esse mesmo grotesco e transforma em ferramenta de libertação. Ele engatilha o absurdo e a sexualidade crua para ridicularizar e detonar as correntes civilizatórias. Passo 5. Civilização repressiva versus selvageria livre. Mergulhando na análise do crítico literário Antônio Cândido, fica claro que estamos no meio de uma guerra cultural de proporções gigantescas. É a ordem racional fria colidindo com um primitivismo em ebulição. A narrativa do Oswald mói as normas sociais sem dó. Serafim trata a homossexualidade e a fluidez de gênero num frenesi quase cômico, zombando daquela tentativa desesperada da clínica europeia de curar ou tratar o desejo humano como doença. Ele consome, ele avança sem freios, com a arrogância de quem sabe que a carne não tem limites. É um cuspe na cara da repressão psicológica. O poder aqui inverte de forma brutal. O chamado selvagem se recusa a ser catequizado. Na verdade, ele abre a boca e mastiga o colonizador inteiro. O contraste grita quando a gente olha de novo para a tempestade do segundo círculo do inferno, agora com as lentes da antropofagia. Para a Europa cristã de Dante, aquele furacão impiedoso é a punição esmagadora para quem perdeu o controle da carne. Mas para a visão de mundo do canibal tropical de Oswald, soltar as amarras, libertar os instintos sexuais e se atirar no furacão da luxúria não é motivo para tortura, de jeito nenhum. É o estado mais natural, violento e triunfante de uma humanidade que finalmente rompeu a própria coleira. Parte 6. E aí? Quem engole quem? Chegamos ao choque inevitável. O terror da ordem absoluta contra o caos de uma fome insaciável. Os textos analisados não tomam lado, mas forçam uma constatação implacável. De fato, existe um sistema europeu que adoeceu a humanidade, que injetou o veneno paralisante do medo, da repressão e da culpa, desenhado com precisão cirúrgica por Dante. E a resposta do modernismo do Oswald não é um manifesto civilizado pedindo por favor. É a cura pela doença. Uma devoração agressiva, despodarada, violenta, um engolir febril de tudo aquilo que a moralidade ditava ser proibido. Então fica no ar uma reflexão crua, para não deixar ninguém dormir em paz. Será que a nossa estrutura social de hoje ainda é arquitetada nos bastidores pelo sadismo vigilante e por aquela culpa escrota do inferno de Dante? Ou será que, diante de toda essa repressão civilizatória, a gente tem a coragem brutal, um instinto e, acima de tudo, o estômago, para devorar nossas próprias correntes num banquete selvagem libertador, bem no estilo Oswald de Andrade? No fundo, a grande questão é qual máquina a gente escolhe alimentar. A máquina que pune a carne ou a máquina que se farta dela. Até a próxima análise.